Dando continuidade à nossa multiprogramação, a gente vai falar hoje continuar falando sobre sincronização e comunicação do processo, né? A gente viu, né, que na sistemas multiprogramados, né, onde há compartilhamento dos programas são compartilhados, eu criei a thread pi eu criei o processo pi vai criar as threads filhas, os processos e threads vão compartilhar entre si, o seu contexto de software, a sua área de memória, né? Então eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso, porque toda vez que eu tenho dois ou mais processos, lembrando tudo que eu falar para processos serve para threads, tudo que eu falar para threads serve também para processos, porque as threads são consideradas como processos leves, porque as threads elas compartilham entre si o contexto de software e a área de memória, e elas são menores, as threads na verdade são unidades de escalonamento do processo pi. Tá? Quando eu vou executar um programa, eu crio o processo pi cria o seu PCB e depois ele vai criar threads filhas e essas threads filhas vão ser executadas. O processo pi ele gerencia a execução das threads filhas. Então, quando eu estou usando, é, é, compartilhando principalmente a área de memória, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu posso compartilhar de memória, eu posso compartilhar periféricos, eu posso compartilhar recursos. Então, toda vez que eu tenho esta multiprogramação, eu tenho que ter comunicação e sincronização de processos, né, para que não haja consistência de dados e não haja um funcionamento anormal do sistema. Então, essa comunicação é muito importante. Eu tenho uma concorrência e eu tenho uma cooperação. O que é concorrência? Quando dois ou mais processos estão concorrendo pelo mesmo recurso. Por exemplo, uma impressora, né, ou uma área de memória. E o que é cooperação? É quando um processo precisa do resultado de outro para poder continuar. Tá? Então, por exemplo, eu vou carregar um buffer, eu vou carregar uma tecla do teclado, eu tenho que preencher um buffer e desse buffer eu tenho que levar para o processador para ele processar. Então, a cooperação eu tenho que produzir algo para alguém consumir. Então, esse exemplo é muito bacana da gente perceber esse tipo de coisa. Então, toda vez que eu estou compartilhando recurso, isso pode gerar inconsistência de dados, seja por cooperação, seja por concorrência, né? E esse recurso compartilhado, essa situação é chamada de condição de corrida, ou seja, quando dois ou mais processos estão concorrendo pelo mesmo recurso compartilhado, tá? E esse compartilhamento pode levar a um resultado indeterminístico. Então, isso é condição de corrida. Como é que eu faço isso? Um exemplo bacana, que eu sempre gosto de citar, é o problema do saldo. Você tem lá um saldo de R$ 500, você vai fazer uma retirada de 400 e um depósito, por exemplo, de R$ 200. O que vai acontecer? Se eu chegar lá, ler o saldo, vou fazer o depósito e o saque, ler o saldo de R$ 500, todos os dois pegarem o saldo e mexerem nesse saldo, no final da história eu vou ter um resultado errado. Se eu acabar primeiro o saque e depois o depósito, então na verdade vou ter 500 mais 200, R$ 700. Você vai gravar R$ 700. Está errado o meu saldo. Se quem acabar for a retirada, também vai dar errado, porque 500 menos 400 ele vai gravar lá R$ 100. Então de qualquer jeito está errado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar alguma coisa para me fazer que só um dos dois vai poder ser executado. Então eu executo um, depois que aquele acabar, vai executar o outro. Então, por exemplo, eu vou lá, faço a retirada, R$ 500, eu vou retirar 400, eu retiro 400, travo o saldo, corrijo o saldo, R$ 600, aí vou lá e vou fazer o depósito dos R$ 200. Então, sobrou R$ 100, né, porque 500 menos 400 dá 100, aí eu pego agora e coloco mais 200. Então, no final, eu tenho um saldo de R$ 300, que é o que deveria ser mesmo. Então, eu vou implementar a exclusão mútua, ok? Então, toda vez que eu tenho dois ou mais recursos concorrendo pelo mesmo, dois ou mais processos concorrendo pelo mesmo recurso, eu vou ter uma condição de corrida. Esse recurso é chamado de região crítica e eu tenho que implementar a exclusão mútua, né? Só que a exclusão mútua ela me leva a dois processos, né? A duas coisas. Deadlock, ou seja, aquela região crítica está lá disponível, tá? Ela está lá, mas ninguém consegue acessar. Ela está lá, ela foi programada para ser acessada, mas ninguém consegue acessar ela. Ou seja, ela está em deadlock, ela está inativa. Ou um único processo não consegue acessar a região crítica, seja por um problema dele, seja porque ele tem uma prioridade muito pequena e está sempre tentando acessar a região crítica e ele não consegue acessar a região crítica. Então ele entra em live lock. Se ele entrar em live lock, ele não consegue o recurso, ele vai entrar em starvation, ou seja, ele vai morrer de fome. Então, quando eu tenho exclusão mútua, eu posso ter duas coisas, né? Deadlock, nenhum processo consegue acessar a região crítica, ou live lock,
o único processo que não consegue acessar a região crítica. Ok? Aí nós estudamos, né, que tem solução por hardware, mas qual que é o grande problema da solução por hardware? Eu tenho que ter um hardware especial para isso, seja através do inibição de interrupção, seja através do test and set, que é uma operação específica de máquina, né? Então, eu tenho que ter um rádio especial para isso. Então, o pessoal desenvolveu uma solução de software. Qual que é essa grande vantagem da solução de software? Que ela pode ser usada independente do hardware que eu tenho. Eu posso comprar um hardware e utilizar essa implementação. Então, nós já vimos de hardware, agora nós vamos ver de software. Nós temos primeiro algoritmo, segundo algoritmo, terceiro algoritmo, quarto algoritmo, algoritmo de Dexon, algoritmo de exclusão múltipla em processo, algoritmo de Peterson, e depois nós vamos ter semáforo e monitores também, que são a implementação de exclusão mútua para via hardware, via software, desculpa. Bom, você pode ver esse primeiro algoritmo, tá? A grande coisa dele é que ele conhece sempre definindo uma vez, chá é igual a A. Então, sempre quando eu tenho a concorrência, o A vai ser o primeiro a começar. Então, ele entra na região crítica, eu vou lá e pergunto, a vez é de B? Se a vez for de B, ele não vai fazer nada. Mas como eu já defini que a vez é de A, ele vem perguntar, a vez é de B? Não, a vez não é de B. Então ele entra na região crítica, continua trabalhando e depois ele passa a vez para B. Se os dois chegarem junto, quem vai ser executado a primeira vez vai ser o A. O B vem e pergunta, a vez é de A? É, a vez é de A. Então ele vai ficar isso aqui. Isso aqui a gente chama-se de espera ocupada. O que significa espera ocupada? Significa que o B não está acessando a região crítica, porém ele fica utilizando o tempo CPU. Ele fica sempre perguntando para a CPU: CPU, tá disponível? O A está acessando? O A está acessando? Enquanto o A está acessando, ele está ficando perguntando. Então eu estou ocupando o processador com perguntas, sendo que não está fazendo nada. Tá? O problema desse algoritmo aqui para implementar é, primeiro, só pode fazer para 2 processos. Tá? Era no início. Segundo, ele sempre começa com A. Tá? Ele trabalha com alternância A, B, A, B, A, B, né? Ele sempre trabalha com alternância. Sempre A é o primeiro. Tá? Garantiu exclusão mútua? Garantiu. Nenhum, os dois processos vão executar simultaneamente. Porém, pode acontecer em live lock. Por quê? A vez é de A executou, passou para B. Aí B não executou. Aí B passou a vez para A de novo. Só que A não quer mais usar a região crítica. Enquanto A não usar a região crítica, B vai ficar parado. Então B pode entrar em live lock. Tá? E importante que utilize uma variável global chamada vez. Né? Aí, para resolver esse problema da alternância, o que o pessoal apresentou? Está usando agora uma variável, continua usando uma variável global, porém uma variável global boolean, não mais uma variável global char definindo a vez. Então, ela começa com 2 falsos, e o que ele faz? Ele vem aqui e pergunta, CB é falso? Se CB é falso, né, significa que CB não está acessando a região crítica, ele passa CA para verdadeiro, aí CB vem perguntar se CA é falso, CA não é falso, ele continua com a espera ocupada, ele vai ficar aqui até que CA entre na região crítica, depois que CA sair da região crítica e passar para falso, é que CB vai falar, CA é verdadeiro? Não, CA não é verdadeiro mais, então CA, agora ele vai entrar na região crítica e depois que ele entrar na região crítica, que ele vai passar a vez dele para verdadeiro, depois que ele vai entrar na região crítica, passar a vez dele para falso. Então, quem chegar primeiro é que vai pegar. Se A, por um motivo, não quiser, B vai lá e pergunta, A continua como falso e ele continua acessando a região crítica. Ok? Bom, qual que é o grande problema disso? Se os dois chegarem simultaneamente, eles vão medir, todas as duas variáveis são falsas, todos os dois vão passar a sua variável para verdadeira, mas vai acessar a região crítica. Ok? O mais importante aqui é que eu não vou conseguir implementar a exclusão mútua. Eu posso gerar inconsistência de dados. Vai ver. Eu consegui evitar alternância, consegui evitar a contenção, ou seja, quem não quiser acessar a região crítica não vai atrapalhar outro cara que quer acessar a região crítica, que no primeiro software acontece isso. Né? Se o A não quiser acessar a região crítica e a vez for dele, B não consegue, B vai entrar em live lock. Então, quer dizer, eu eliminei o live lock. Ok? Porém, eu não vou garantir exclusão mútua, porque eu estou testando antes de entrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar para o terceiro algoritmo, eu vou testar antes de entrar. Né? Olha aqui, continuo usando a variável boolean, né, de global, boolean, vou passar para todos os duas começam com falso, então o que eu vou fazer? Quando eu vou entrar na região crítica, em vez de eu perguntar se o cara é falso, não, eu vou passar eu para falso.
Ok? Então, eu passo, falo, olha, eu vou entrar na região crítica, sinalizei. Aí ele vem e pergunta se CB é falso. Continuo com a espera ocupada. Se CB for falso, ele vai entrar na região crítica, vai passar dele para falso e vai continuar. A mesma coisa, esse cara aqui vai entrar, avisa para CB é falso. Aí o que acontece? Ele vai perguntar, CA é falso? Não, CA já mudou aqui. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar em espera ocupada até que CA passe para falso para poder CB entrar. Olha que bacana. Eu garanti exclusão mútua? Garanti exclusão mútua. Porém, olha só, se todos dois chegarem juntinhos, né, outra coisa, eu evito live lock? Evito. Né? Porque sempre quando o cara sair, ele vai passar para falso, então eu consegui evitar o live lock. Mas eu não evito o deadlock. Por quê? Porque se os dois chegarem juntinhos, né, todos os dois vão passar o seu sua variável para verdadeira e vai ficar aqui em espera ocupada, ou seja, a região crítica está lá, mas nenhum dos dois consegue acessar. Para evitar isso, o pessoal criou um quarto algoritmo. O que, que esse quarto algoritmo faz? O cara passa a variável dele para falso, ele avisa que vai entrar na região crítica, passa a variável dele para falso, né? Passa a variável dele para verdadeira, desculpa, e vai entrar na região crítica. Só que depois o que, que ele faz? Ele passa a variável dele para verdadeira e vai dormir. Todos os dois processos fazem isso. Ó. Entra na região crítica, avisa que vai entrar, avisa, testa, né? Ah, é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai entrar aqui. Então o que, que ele vai entrar aqui? Ele passa a variável dele para verdadeira, vai dormir, depois ele passa a variável dele para verdadeira e entra na região crítica. Esse aqui faz a mesma coisa. O que, que eu consegui com isso? Eu consegui evitar o live lock, porque né, eu testo antes de entrar, né, então sempre não vai ter contenção, sempre quando eu quiser entrar eu entro. Eu evito o deadlock porque ele vai dormir, dificilmente eles vão ter o mesmo tempo de dormir. Eu consegui. O problema desse processo é que ele só pode fazer isso para dois processos, tá? Aí o que o pessoal fez? É, o que, que o Decker fez? Ele desenvolveu um algoritmo tá? Para poder fazer a exclusão mútua entre N processos. É difícil fazer? A gente vai ver por quê. Porque, na verdade, ele trabalha com duas variáveis para dois processos, CA e CB. Cada processo vai ter sua variável e vai definir a vez de cada um. Ok? Então, olha, eu começo trabalhando aqui, passa a variável dele para zero, que ele está entrando na região crítica. E ele vai perguntar se a variável do outro é B. É zero. Se a variável do outro for zero, significa o quê? Que o cara já está na região crítica. Ele vem e pergunta se vezes é igual a 2. Se vezes for igual a 2, ele vai e passa CA para 1. E enquanto a vez for igual a 2, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar aqui em espera ocupado. Ok? Depois que a vez passar para 1, que for a vez dele, ele vai entrar na região crítica. Ok? Quando ele sair da região crítica, ele vai passar para 1, que ele vai liberar a região crítica, e vai passar a vez para o outro processo. Ok? Esse processo faz a mesma coisa. Ele passa para 0, vai perguntar se é igual a 0. Se é igual a 0, ele vai entrar. Se vez for igual a 1, significa que o outro cara está lá, ele passa a vez dele para 1 e fica lá até que a vez dele for para 1, para depois ele passar para B para entrar na região crítica. Eu posso fazer isso para N variáveis? Posso fazer isso para N variáveis. Só que eu vou ter que criar para cada processo uma variável. E aqui eu vou ter que criar o quê? Um vetor. Para quantas variáveis eu quiser ele poder fazer isso para mim. Tá? Bom, esse processo é a mesma coisa, só que em vez dele usar numérica, tá, ele vai usar variável boolean, tá, e o caractere mesmo. O que, que ele faz? Quando eu começo, né, o begin parend, quando eu começo, o que, que ele faz? Se A é verdadeiro, igual a vezes igual a B. Então, ele vai usar duas, enquanto CB for verdadeiro e vez for igual a B, quer dizer, se B está na região crítica e a vez é dele, ele não vai fazer nada, vai ficar em espera ocupada. Se alguma dessas duas condições foram feitas, o que, que ele faz? Ele vai entrar para a região crítica e vai passar, depois sair e passar a vez dele para falso. A mesma coisa vai ser aqui, ele vai finalizar e vai passar a vez dele para A, né, que ele vai perguntar. Enquanto se A for verdadeiro e a vez for de A, né, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar na região crítica. Só depois que B passar a vez para B, que já não estiver mais na região crítica, passar a vez dele para B, é que ele vai entrar na região crítica. Tá? Então, eu vou conseguir evitar o live lock. Posso não evitar o deadlock, mas não evito o live lock. Tá? Bom, qual que é o grande problema desse sistema? É o buzzweight. Né? Todos esses algoritmos, que acontece o quê? O buzzweight, espera ocupada. Eu consigo acessar a região crítica, mas estou toda hora perguntando para o sistema. E eu não estou utilizando o processador, estou perguntando para ele se é a minha vez de acessar o outro cara já liberou a região crítica e não estou fazendo processamento. Então significa que eu estou usando processamento sem ele ser um processamento efetivo. Isso é chamado de espera ocupada.
ok? Então, a mesma coisa também é uma sincronização. Eu já falei para você lá no começo, né? Eu posso ter uma sincronização condicional também, uma cooperação. O que é isso? Eu tenho que produzir alguma coisa para consumir. Então, esse é muito usado para buffer. Né? O processador, o teclado precisa de buffer, o mouse, né? O disco. Quer dizer, eu estou produzindo alguma coisa para gravar no disco. Então, a CPU produz, bota no buffer, o disco vai lá, lê no buffer e grava. Eu coloco, digito no teclado, o teclado vai lá e coloca para mim e faz isso. O que eu tenho que ter nesse produtor-consumidor, que é essa sincronização condicional? Eu só posso produzir se tiver alguém para consumir. Eu só posso consumir se tiver alguém produzido. Mas eu tenho que levar em consideração para não gerar inconsistência de dados, porque eu só posso gravar numa posição do buffer que está vazia, porque senão eu vou gravar em cima do dado que já existe, vai dar problema. E eu só posso ler uma coisa que eu não li, que já está, que está pronto, que eu consigo garantir que ela não está lá, que eu não estou lendo uma posição que é vazia, que também vai gerar inconsistência de dados. Então, da mesma maneira, em sincronização condicional, eu também tenho que implementar a exclusão mútua, que pode levar também a live lock ou deadlock. O buffer pode estar lá disponível e ninguém está acessando nem gravar e nem ler. Ou um cara não consegue gravar, o outro consegue ler, mas um não consegue gravar. Ou um consegue gravar, mas o outro não consegue ler, aí eu tenho live lock, ok? Então, esse é o problema do produtor consumidor, que pode levar também a live lock e deadlock, ok? Para implementar tanto essas condições de corrida em cooperação ou em concorrência, eu vou usar o semáforo para evitar a espera ocupada, ok? Então, o semáforo é uma variável, tá? O semáforo que vai implementar a exclusão mútua, eu tenho dois semáforos aqui, tá? O cara que vai implementar a exclusão mútua, que vai implementar a concorrência, e um semáforo que vai implementar o buffer, a leitura do buffer, a cooperação. Então vamos estudar primeiro o semáforo que vai implementar a concorrência. Então eu tenho um semáforo, tá? Esse semáforo ele é chamado de binário, o mutex. Esse semáforo ele só pode ter só pode ter dois valores, 1 e 0. Então, quando implementar eu vou dar um down nele, ele vai passar para 0. Tá? Ou então vai dar um up, ele vai passar para 1. Se ele tiver em up, eu dar um down de novo, ele não vai sair de 1. Se ele está em up e eu der um down nele, se ele tiver em 0, eu der um down nele, ele também não vai fazer nada. Então, com isso, eu consigo implementar esse mútuo. Então, o que eu faço? Quando eu vou implementar a concorrência, o que eu vou fazer? Eu pego meu semáforo e coloco ele em 1. Aí eu vou entrar na região crítica, o que eu faço? Eu passo meu semáforo para down, passo o semáforo da região crítica, que está sinalizando a região crítica está livre ou não, para down, vou se ele tiver 1, eu vou passar ele para 0 e vou entrar na região crítica. Bacana. Quando eu sair da região crítica, o que eu faço? Eu vou lá e dou um up nele e sair para a região crítica. Se nesse meio tempo, se 2 ou mais processos conseguir tentar acessar, ou se um processo entrar nesse meio tempo, o que vai acontecer? Um processo vai conseguir passar para down, o outro foi tentar dar um down, ela estava em 0. Então o que ele vai fazer? Ele não pode passar ela para valor, porque ela já está em 0. O que ele faz? Ele vai dormir. Tá? Entra numa fila e fica numa fila esperando. Quando aquele processo sair da região crítica e der um up e passar para 1, o sistema dispara uma variável, dispara um comando, o comando vai lá na fila, acorda o primeiro processo que está na fila, esse processo dá um down de novo na variável, semáforo, e vai entrar na região crítica. Tá? Outro processo que estava lá, ele continua dormindo. Se chegar um outro processo, tentar acessar na região crítica, ele vai dar um down, ele está em 0, ele não pode fazer, porque a variável é atômica, ela não é divisível, ele vai entrar em estado de espera. E assim sucessivamente vão fazendo isso. Ok? Então, já falei, nós temos dois tipos de semáforo, que é semáforo binário mutex, só pode assumir dois valores, e semáforos contadores ou genéricos, que pode assumir qualquer valor inteiro positivo. Esse semáforo binário, ele é utilizado para implementar a exclusão mútua. Né? E esse semáforo contador é utilizado para implementar o produtor-consumidor. Ok? Bom, para exemplificar, para ilustrar essa concorrência, né, o que eu vou fazer? Eu tenho uma mesa que tem 5 filósofos. Tá? Esses filósofos têm a finalidade de comer, tá, e pensar. Quando eles estão comendo, eles não estão pensando. Quando eles estão pensando, eles não estão comendo. E eles, cada um tem um prato com espaguete, e eles compartilham entre si, tá, os talheres. E um filósofo, para comer, tem que ter 2 talheres. Tá? Então, vamos lá. Essa é a analogia o quê? Com recursos de entrada e saída. Então, vamos lá. Esse cara aqui, né, de azul,
escuro quer comer. Aí o que ele faz? Ele pega esse pauzinho, e vai comer. Olha só que bacana. Mas ele não pode pegar os dois pauzinhos de uma vez. Ele tem que pegar um primeiro da sua esquerda, depois da sua direita, o primeiro da sua esquerda, depois da sua direita, e depois comer. Olha só que bacana. Vamos supor que não existe um controle. Cada filósofo tem fome no mesmo momento. Aí o que faz? Cada um pega o seu talher à sua direita. O que vai acontecer quando ele for pegar o seu talher à sua esquerda? Ele não vai conseguir pegar o seu talher à sua esquerda. Então ele não vai conseguir comer, porque ele precisa de dois talheres para comer. Então o que acontece? Deadlock, nenhum deles vai comer. Essa é a exemplificação do deadlock em concorrência. Vamos supor que esse cara azul aqui escuro e esse cara marrom, esses dois aqui, né, conversam entre si de tal maneira que esse aqui acaba de comer primeiro, pega o talher à sua direita, depois pega o talher à sua esquerda e começa a comer. Quando ele estiver acabando de comer, ele vira para o marrom e fala: estou acabando de comer, pega o seu talher. Aí o marrom vai lá, pega o talher à esquerda, pega o talher à sua direita. O que vai acontecer? Esse cara aqui nunca vai ter os dois talheres para pegar. Então o que vai acontecer? Eles vão estar em live lock. Esse cara aqui vai estar sempre em live lock. Então, primeira coisa, pode ter deadlock o quê? Cada um pega um talher, por exemplo, eu vou falar, cada um que quiser comer, pega primeiro o talher à sua direita para depois pegar a sua esquerda, ok? Bacana. Se todos pegarem simultaneamente da sua direita, vai entrar em deadlock. Então eu vou lá e implemento. Olha, cada filósofo que for comer tem que ver se os dois talheres estão disponíveis. Se os dois talheres estão disponíveis, você vai lá, pega o da sua direita, depois pega o da sua esquerda, para evitar o deadlock. Então com isso eu consegui evitar o deadlock. Só que dois filósofos podem combinar entre si, de maneira que sempre está cada um pegando um talher para deixar um único filósofo em live lock. Então, esse azul mais claro com esse marrom combina entre eles, só que um está acabando de comer, o outro vai lá. Esse vai procurar o talher e não consegue, ele vai entrar em live lock, ok? Então, entra estávejo. O problema do barbeiro já é um problema de cooperação. O que é o problema do barbeiro? Olha, se não tiver cliente, o barbeiro senta na cadeira dele e dorme. O primeiro cliente que chegar acorda o barbeiro acorda, senta o cara na cadeira, corta o cabelo e ele vai embora. Se não tiver mais nenhum cara para cortar, ele vai e dorme. Tá? Um cliente que chegar e o barbeiro estiver dormindo, ele acorda o barbeiro, tem o cabelo cortado e vai embora. Um novo cliente que chegar, ele vai e senta na primeira cadeira, tá? E espera o barbeiro acordar. Cada pessoa que for chegando vai ocupando a cadeira. Só que existe um número limitado de cadeiras, são 5 cadeiras. Então eu posso ter 5 clientes. Um sexto cliente que chegar e ver que a cadeira está vazia, então o que acontece? Ele vai embora para voltar depois, assim que tiver uma cadeira desocupada. Esse cara está cortando. Se tiver gente na fila, o que ele faz? Ele libera, vem aqui, pega o primeiro da fila, tá? E corta o cabelo dele e deixa os outros. Esse cara cortou, ele vai lá e vê se tem gente na fila. Se tiver, ele pega o segundo. Então ele incrementa a posição dele mais um, vai lá e procura. Se tiver gente lá, ele vai lá e corta o cabelo ou não. Então, o que é isso aqui? Cooperação. Qual que é essa analogia? Servidor web. Né? Eu só consigo acessar uma página, só consigo se tiver, né, disponibilidade. Então, está tendo disponibilidade, eu vou acessar a minha página. Tá? Essa é a situação do barbeiro. E por último, nós temos leitores e escritores, banco de dados. Né? Eu não posso ler, eu posso ler quantas vezes eu quiser, porque leitura não gera inconsistência de dados. Mas eu não posso escrever. Quando eu estiver escrevendo, só uma escrita por vez. E a pessoa não pode ler. Porque quando eu peguei aquele dado para escrever, ele já não é mais, quando eu acabar a operação de leitura, ele já não terá mais valor inicial. Então, toda vez que eu vou escrever em uma posição da memória, quando eu vou escrever no banco de dados, aquele dado, aquela variável, aquela posição tem que estar travado. Eu posso ler quantas vezes eu quiser, desde que eu não vá escrever. A partir do momento que eu vou escrever, eu tenho que implementar a exclusão mútua. Então, leitor e escritor me remete a um banco de dados. Ok? Bom, qual que é a conclusão? O semáforo é uma abstração de alto nível baseada em primitiva de baixo nível. Por quê? Quem implementa o semáforo é o programador. Ele vai falar que vai ter uma exclusão mútua e ele vai implementar o semáforo. Só ele evita espera ocupada, porque quando ele vai dar um down no semáforo, ele não consegue, se o semáforo estiver em zero, ele vai dormir e espera ser acordado para poder fazer. Só que ele é desenvolvido programador. O que vai acontecer? Né? Pode gerar erro de programação. Okay? Esse é o grande problema do semáforo. O ideal é que eu pegasse esse negócio, deixasse para o programador fazer isso para mim.
ok? Para programar, para o compilador fazer isso para mim. Então é o que a gente vai ver da próxima vez.